Fala pessoal, beleza? André aqui da Hartner Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. E olha só, quero mostrar para vocês aí alguns procedimentos que nós vamos fazer aqui na manutenção desse carro. Recebemos aqui esse Up TSI que o dono do carro já passou por mais duas oficinas e não resolveu o problema. Mas e aí, ô Hartner? Não resolveu o problema por falta de competência ou falta de procedimentos? É isso que nós vamos descobrir e é isso o que eu quero pontuar para vocês agora, tá? Quais são os procedimentos que a nossa oficina leva em consideração quando nós falamos em diagnóstico? Diagnóstico, pessoal, pode ser qualquer coisa: motor, câmbio, freio, suspensão. Antes de nós decidirmos trocar um componente, nós fazemos diagnóstico. Por quê? Nós precisamos confirmar qual foi a causa daquele problema, o que de fato causou a quebra daquele componente e, se nós substituirmos o componente, se nós resolvemos a causa daquela quebra. Porque a quebra do componente muitas vezes é o efeito, e aí a gente precisa resolver a causa, certo? É para isso que serve o diagnóstico e também para te direcionar no caminho certo de resolução de problemas, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse Up TSI. Motores TSI, motores modernos aí, né? E que nós temos aí grandes problemas nesses motores, tá? Mas o maior problema, infelizmente, é a incapacidade técnica da grande maioria dos profissionais, que não se profissionalizam e não estudam como é que funciona um conjunto desse. É por isso que nós temos muitos erros de diagnóstico e de resolução do problema. E quem paga por isso? Geralmente é o dono do carro, que vai ficar gastando rios de dinheiro em uma, duas, três, quatro oficinas às vezes, não vai resolver o seu carro e chega na hora para resolver o problema, já não tem mais disponibilidade financeira e está com tanta dúvida na cabeça que fala: será que esse profissional vai resolver? E esse é exatamente o nosso trabalho, certo? Então, vamos acompanhar aqui comigo o que nós vamos fazer nesse carro e dar a solução definitiva para ele. Então, olha só, o dono desse carro, ele chegou aqui para nós com luz de injeção acesa e problemas de falhamento no motor. Ele já tinha passado aí por duas oficinas que trocaram alguns componentes, fizeram algumas coisas e não resolveu o problema. E óbvio, o cliente fica chateado com isso. E aí, ele vem até a nossa oficina procurar a solução. E é exatamente isso que nós temos que entregar para o dono do carro. Mas para chegar nessa solução, nós temos um procedimento muito importante, que é o diagnóstico. Aí você deve se perguntar: ô Ratner, mas o diagnóstico não é só passar o aparelho, o scanner, ver o que tem de falha e resolver o problema? Muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam, não, tá? O scanner não resolve problemas, tá? Vocês estão vendo aqui em cima da nossa bancada? Esse daqui são apenas alguns aparelhos que nós utilizamos durante um procedimento de diagnóstico. Pois é, olha quanta coisa a gente usa para fazer um diagnóstico. E o que nós temos aqui? Olha só. Temos o scanner, que nós utilizamos para fazer leitura de parâmetros e verificação de códigos de falhas eletrônicos do carro, tá? O aparelho, ele não vê nada mecânico, ok? Ele vê tudo eletrônico. Nós temos osciloscópio, que nós vemos o sinal de trabalho de componentes eletrônicos. Nós temos um testador de ignição. Aqui nós detectamos se tem problema na ignição sem desmontar o carro. Olha só que beleza, hein? Temos aqui um testador de bateria, extremamente importante fazer um diagnóstico na bateria, toda vez que você vai fazer um diagnóstico eletrônico no carro. Temos o multímetro, que nós fazemos medições elétricas dos componentes. Nós temos aqui também o manômetro de pressão de linha, que nós verificamos também, linha de combustível. Pessoal, esses daqui são só alguns aparelhos que nós temos para diagnóstico. Dependendo do tipo de diagnóstico, nós precisamos de mais aparelhos e aparelhos mais modernos do que isso. Entende? Por isso que o procedimento de diagnóstico ele é muito importante para a resolução do problema. Imagina a seguinte situação, que é o que eu vou colocar aqui em comparação a um diagnóstico. Você está com uma dor de cabeça e aí você vai lá no médico para ver essa dor de cabeça. Você vai pagar a consulta, o médico vai fazer a análise, talvez ele peça o exame. E aí ele vai te dar um remedinho para você tomar lá na sua casa, certo? E aí passam ali 2 dias, 3 dias e a sua dor de cabeça continua. Você vai voltar lá no médico, provavelmente você vai pagar outra consulta e muito provavelmente ele vai te dar alguns exames para fazer. O que é o exame?
é o diagnóstico. Aí eu te pergunto, o exame que você vai fazer vai resolver o seu problema? O exame, ele não resolve o problema. Quem é que resolve o problema? É o profissional que está por trás do exame, analisando aquele exame e te dando a orientação para você arrumar o seu problema. O nosso papel na oficina é esse. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo é o exame que você faz lá no médico para identificar o problema. E aí sim, nós entramos com a solução correta. Então, para nós chegarmos na solução do problema, passamos pelo diagnóstico. E o diagnóstico é uma fase importantíssima, porque ele vai te dar o caminho certo para você seguir para a resolução do problema, sem que você precise ficar gastando tempo, dinheiro, serviços desnecessários que talvez não precisariam ser feitos no seu carro. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós estamos vendo de errado nesse carro e qual vai ser a solução do problema. Nós já fizemos o diagnóstico nesse carro e já identificamos algumas irregularidades. Agora, a gente vai para a desmontagem física dos componentes, já com o caminho traçado para a solução do problema. Bora comigo e ver o que nós vamos resolver nesse carro? Muito bem, então olha só. Up TSI, motor 3 cilindros, turbo, injeção direta. O que nós já identificamos aqui? Nós já fizemos o teste no sistema de ignição. O sistema de ignição está muito baixa a tensão dele. Como é que nós fizemos? Com o analisador de sistema de ignição e olha só, sem desmontar ainda, tá? E agora nós vamos fazer a desmontagem para fazer a confirmação do que nós identificamos lá no diagnóstico. Verificamos que nós temos um problema de pressão na linha de alta de combustível. Nós temos duas linhas de combustível em carros de injeção direta. Nós temos a linha de baixa, que é a bomba de combustível lá dentro do tanque pressurizando até 6 bares de pressão até a bomba de alta, e a bomba de alta multiplica essa pressão para os bicos. Então essa bomba aqui, ela produz de 40 até 200 bares de pressão. Olha só, hein? Que belo multiplicador. E essa bomba é uma bomba mecânica. Nós estamos tendo um problema de geração de pressão na bomba de alta. Então nós vamos fazer a desmontagem do conjunto para ver se nós temos um problema na bomba, se nós temos um problema de tubulação ou se nós temos também um problema de bico. E esse carro está falhando o cilindro. Segundo o dono desse carro, passou por uma limpeza de bicos, e aí é um outro ponto importantíssimo que a gente vai falar a hora que nós desmontarmos esses bicos, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos desmontar aqui o sistema de ignição, vamos desmontar todo o sistema aqui de admissão e de combustível para fazer as análises. Vamos também fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, que ele está sem aditivo, e vamos também fazer a aplicação dos aditivos de combustível, que é para ajudar e potencializar esse serviço que nós vamos fazer. Então bora aqui para desmontagem e deixar esse carro zerado e resolver o problema para o dono desse carro ficar tranquilo, que esse é o nosso papel. Muito bem, pessoal. Então agora que nós fizemos aqui a desmontagem total, nós conseguimos ver todos os problemas que nós identificamos aí no carro e, infelizmente, mais um serviço mal feito vindo de outras oficinas. Cliente gastando dinheiro com serviços que não vão resolver o problema. Vamos acompanhar comigo aqui, olha só. Primeira coisa que nos chamou a atenção é a quantidade de óleo que nós temos aqui na turbina. Olha só, quanto óleo aqui e quanto óleo empoçado lá dentro, lá, ó. Tá vendo? Isso nos chamou bastante atenção. Assim como a grande quantidade de óleo que nós temos aqui, ó, nos dutos de admissão. E também a quantidade de carbonização, olha só. Estão vendo lá dentro como tá bem preto, bem sujo? Isso tudo é carbonização que vai criando aqui nos dutos de admissão, muito normal em motores com injeção direta, tá bom? Essa carbonização que ele vai criando é normal acontecer. Por isso que nós temos que fazer esse serviço de descarbonização a cada quilometragem, que é para prevenir maiores problemas. Então, essa quantidade de óleo que nós temos aqui está vindo também, ó, aqui na frente. Tá vendo como tá cheio de óleo aqui, ó? Tem tanto óleo que tá vindo para admissão que ela tá escorrendo em outros lugares. E já nós identificamos qual é o problema. Aqui, ó, nós temos uma válvula chamada válvula PCV. Essa válvula, ela faz o controle de fluxo interno de vapor de óleo. É o vapor de óleo que vai fazer a recirculação desses gases internos ao motor. Então essa válvula, ela controla essa pressão. Quando você tem um problema no controle dessa válvula, o que começa a acontecer? Jogar um monte de óleo para a admissão. E isso gera problemas graves, certo?
Aqui nós estamos vendo apenas um pequeno ponto. Vamos dar uma olhada lá em cima da bancada o que de fato aconteceu e quais são os principais problemas? Então, olha só, agora que nós temos as peças aqui todas organizadas aqui em cima da bancada, e por que a gente faz isso, pessoal? Para nós conseguirmos fechar o diagnóstico. Nós vamos bater o que nós estamos vendo aqui com aquele diagnóstico inicial que nós fizemos lá. Lembra que eu mostrei aquele monte de aparelho? São os aparelhos que nós fazemos os diagnósticos. E aqui a gente confirma o que nós estamos vendo. Então, olha só. Aditivo de radiador, baixíssima concentração de aditivo e bem sujo. Dá pra ver que, olha só, mais um problema, ó, de fazer limpeza de sistema de arrefecimento e não lavar o reservatório. Olha como toda a sujeira fica acumulada dentro dele lá, tá? Então nós vamos fazer aí a limpeza, colocar o aditivo corretamente, tá? E, olha só, para mexer aqui com isso daqui que a gente faz, precisa mexer no aditivo. Então, olha aí, ó, não fizeram a manutenção correta. Mas esse não é o principal tá aqui. E aqui vem o ponto mais importante, falta de procedimento de diagnóstico e, muito provável, falta de conhecimento do que está fazendo. Olha só, esse carro aqui, ele tinha dois códigos de falhas diferentes. Ele tinha um código de falha relacionado à falta de pressão no rail e nós tínhamos um código de mistura rica. Então vamos pensar uma coisa, como é que o carro pode ter um problema de falta de pressão e dar mistura rica ao mesmo tempo? Não faz sentido. O que deveria ter? Falta de pressão e mistura pobre, e não mistura rica. Então, só nesses dois códigos de falha, eu já identifiquei que alguma coisa não estava certa. E a minha intuição estava muito correta. Na verdade, não a minha intuição, né? O meu procedimento de diagnóstico junto com a minha intuição. Então, olha só. Retiramos aqui a bomba de alta e o dono desse carro, ele só anda com esse carro no etanol, tá? Dificilmente ele usa gasolina. E aí fica um ponto importante para você saber. Carros com injeção direta, você pode utilizar o etanol, mas nós recomendamos aqui na Ratner o procedimento de usar 3 tanques de etanol e 1 tanque de gasolina. 3 de etanol, 1 de gasolina. O porquê que a gente pede isso? Porque olha só o que acontece dentro da bomba de alta. Vocês estão vendo essa sujeira aqui? Olha isso daqui, ó. Isso daqui, pessoal, é tipo uma cola. Ó, é uma cola, ó, que vai criando aqui dentro da bomba de alta. E o que começa a acontecer? Travar todos os componentes da bomba de alta. Por isso que nós temos códigos que estão sendo gerados de perda de pressão no rail. Essa bomba aqui, ela é responsável por fazer a pressurização aqui no rail e aqui também na flauta de alta pressão de combustível, onde nós temos os bicos. Então, nós temos uma irregularidade de pressão, perda de pressão. E por que estava dando mistura excessiva? Porque na tentativa do sistema de injeção corrigir a falta de pressão, ele aumenta o tempo de injeção. Aumentando o tempo de injeção, a sonda lambda vai pegar que tem um problema de excesso de combustível. Pois é, tá vendo como é que funciona a correção eletrônica? Então olha só, essa mesma cola aqui, ó, que nós encontramos aqui na bomba de alta, olha só aonde ela tá também. Olha aqui, ó, na ponta do bico. E exatamente no cilindro que nós estávamos vendo um problema. Por que a gente marca? Porque lá no aparelho, quando a gente fez o diagnóstico, ele estava dando uma falha de combustão no terceiro cilindro. Então nós marcamos aqui o terceiro cilindro, marcamos a vela, a bobina, o bico e a posição da flauta. Para na hora que nós fazemos aqui essa avaliação, nós batemos com o diagnóstico inicial que nós fizemos. Então aqui, ó, a gente está vendo que esse bico tá cheio de cola, ó. É exatamente essa cola que está aqui. Veja que aqui no primeiro, ó, ele está um pouquinho mais limpo, ó. Tá? Mas mesmo assim, provavelmente nós tenhamos aí um defeito de bico. E o que mais chama atenção aqui? O que mais chama atenção é que o cliente nos trouxe um histórico de que ele fez a limpeza desses bicos há 1 mês e meio atrás. E olha só, a gente vê que não foi substituído o pré-filtro, não foi substituído os anéis de vedação, não foi substituído o teflon de vedação, o que caracteriza que provavelmente não foi feita a limpeza de bico ou não foi feito corretamente a limpeza de bico. Porque toda vez que faz uma limpeza de bico, precisa
trocar esses reparos. É muito importante fazer isso, certo? Então aqui nós vamos agora fazer a verificação, vou levar para o meu parceiro que tem uma máquina de limpeza de bico de alta, tá? Porque existe uma grande diferença entre limpeza de bico de injeção direta com a injeção indireta, tá bom? Depois eu explico um pouquinho mais para vocês como é que funciona isso, tá? E nós vamos conferir esses bicos se eles têm condições de serem reutilizados, tá? Não foi feito também a limpeza no corpo de injeção, olha só, triste, né? Muito triste. E lembra que eu falei para vocês que tá cheio de óleo no sistema de admissão? Olha onde tá todo esse óleo, ó. Olha só. Olha a quantidade de óleo que nós temos aqui no coletor de admissão, ó. Todo esse óleo, pessoal, ele vai indo para dentro da admissão e vai destruindo vedações de válvula, sonda lambda, catalisador, gerando problemas em componentes que não deveriam ter problemas. Então isso daqui também era uma coisa que deveria ter sido diagnosticada corretamente. Mas, oficina que não segue procedimento, é isso daqui que acontece. Nosso papel aqui é identificar com clareza e assertividade e resolver o problema aqui do cliente. Não é ficar julgando outras oficinas. Infelizmente, isso daqui acontece muito e o nosso papel é arrumar isso daqui. Beleza? Então, vamos lá agora para a solução. O que nós vamos fazer? Lavar reservatório, lavar aqui a coletor, limpar tudo isso daqui. Essa bomba de alta, infelizmente, ela vai precisar ser substituída. Os bicos nós vamos ver se dá para fazer a restauração deles. Velas e bobinas estão boas. E aqui nós vamos fazer a substituição de filtro de ar, que, novamente, utilizaram uma marca que eu não gosto e não recomendo de maneira nenhuma, tá? Por quê? Porque é uma marca ruim. Eles não dão garantia do que eles falam. Então, é uma marca que eu não utilizo e não recomendo aqui na minha oficina, tá bom? Então, bora lá fazer esse serviço e agora sim deixar zerado. Agora sim! Tudo novo, tudo organizado aqui em cima da bancada e vamos dar uma olhada aqui que nós temos aqui, olha aí, ó. Todos os conjuntos que nós vamos reutilizar, pessoal, estão todos agora devidamente higienizados. Tiramos todo aquele óleo que estava dentro de tubulações, que estava dentro de coletor. Então vamos ver aqui, ó. Conjunto do filtro de ar, já tudo limpinho. Vai receber agora, ó, o filtro de ar e o filtro de combustível da MAHLE. Ótima qualidade, primeira linha. Aqui sim eu confio. Coletor de admissão, olha só, tiramos todo aquele óleo que estava aqui dentro. Olha só como é que ficou limpinho aqui também o water cooler, olha só. Aqui também, pessoal, estava cheio de óleo, tá? E isso daqui, cheio de óleo, breca o fluxo de ar que está passando por aqui, tá? Então é importante que o water cooler esteja também desobstruído, beleza? Corpo de injeção, agora sim, olha só que limpinho, agora ficou bacana, hein? Tá recebendo a bomba de alta original Volkswagen, olha só, agora vai, hein? Putz, grila, agora vai ficar bom. Todos os parafusos, todos os componentes, velas e bobinas vamos reutilizar porque elas estão boas. Todo o conjunto do rail foi descontaminado. Precisávamos tirar todo aquele grude, aquela cola que ficou, né? Então nós lavamos tudo, deixamos tudo zeradinho. Estão recebendo 3 bicos novos. E o porquê tá recebendo bico novo? Isso é o que eu vou falar logo a seguir. Vai receber também aqui o tratamento de combustível. Vai receber o GFI Cleaner e o Catalytic Cleaner. Qual é a diferença e qual é a usabilidade de cada um dos dois? O GFI Cleaner, ele vai fazer limpeza em todo o sistema de injeção. Aí você deve se perguntar, mas André, você não está fazendo limpeza em tudo? Para que colocar o produto? Nós temos ainda lá no carro bomba de baixa, linha de combustível, nós temos ainda alguns lugares dentro da câmara de combustão que nós não conseguimos chegar. E aí quem que vai chegar? O produto. Fora que ele ainda vai ter ação por 5.000 quilômetros no carro. É isso aí. Vamos colocar ele lá no tanque, ele dura 5.000 quilômetros fazendo a limpeza. Ou seja, ele vai complementar ainda mais esse serviço que nós estamos fazendo. O Catalytic Cleaner é para limpeza do catalisador, para tirar resíduos que nós temos em catalisador. Então já vamos fazer a limpeza completa. Vai receber também o aditivo Liquimole, água desmineralizada e a ferramenta líquida Stop Leak. Muito bom, hein? Que bacana. E vamos falar um pouquinho agora sobre os bicos e vamos falar sobre uma atualização que nós vamos fazer aqui nesse coletor. Primeiro aqui o coletor, olha só. Depois que nós fizemos aqui a higienização total, nós vamos resolver um problema fazendo um upgrade. E que upgrade é esse? Olha só.
Aqui, ó, e aqui, nós temos um componente, esse daqui, ó, é uma membrana, ó, que vai aqui dentro. E essa membrana, ela é responsável por controlar o fluxo de óleo que passa entre o coletor e o respiro do motor. Então olha só o que aconteceu, ó. Furou a membrana e é por isso que encharcou de óleo todo o sistema de admissão do carro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar isso daqui, ó, que é original, e vamos fazer um upgrade. Nós vamos colocar, ó, essa válvula aqui. Qual é o papel dessa válvula? Essa válvula aqui, ó, escuta o barulho, ó. Ela tem uma esfera aqui dentro. Então, o que vai ter de diferença? Olha só. A hora que nós tivermos pressão positiva vindo aqui no coletor, essa esfera vai fechar, lacrando o fluxo de óleo que vem aqui para essa mangueira. E quando nós tivermos pressão negativa, a esfera abre e dá passagem apenas do fluxo regular de óleo, tirando todo aquele monte de óleo que fica acumulado no conjunto da admissão. Então olha só que bacana, ó, trabalhando com um upgrade para melhorar o projeto original do carro. Pois é, hein? Quem diria, hein? Que bacana! Isso é o que dá ter conhecimento de resolver problemas. Muito bom, hein? Vamos falar sobre os bicos agora? Bom, agora a gente vai aqui para um assunto bem específico aqui que nós vimos de irregularidades. E eu quero falar um defeito que nós encontramos aqui nesse carro e que infelizmente passou batido pela outra oficina que mexeu nesse carro. Infelizmente, né? Mais um descaso das oficinas em cuidar da manutenção automotiva. Então vamos lá. Nós estamos trocando os 3 bicos desse carro. Quando nós fizemos o teste na máquina específica, nós verificamos que o bico estava com a vazão correta, ele estava com o alvo correto, ele estava com um volume de injeção correto. E aí você deve se perguntar, ô Ratner, se estava tudo certo, por que você está trocando os bicos então? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, que infelizmente nós temos sofrido muito com isso, que são peças falsificadas. E aí você, como uma pessoa leiga, deve se falar assim, eu estou olhando para esse bico aqui, ele tem o número certinho, tem aqui a inscrição Bosch, tem aqui o número original. Esse bico é original, eu vou colocar no meu carro. E é aí que vem a diferença entre o olhar profissional e um olhar amador, tá? O olhar profissional, ele se atenta aos pequenos detalhes para ver o que tem de diferença naquele componente que nós estamos colocando, para confirmar se realmente aquele componente bate ou não com especificações de bons fabricantes. E olha só, para nossa surpresa, quando a gente foi fazer uma verificação aqui nesses bicos, o que nós percebemos, e eu quero mostrar algumas diferenças para vocês. Olha só, aqui ó, nós temos um bico original Bosch. Esse bico é um dos bicos que nós vamos colocar lá no carro. Eu vou mostrar 2 diferenças para vocês, olha só. Não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas estão vendo bem aqui na parte de cima, ó. Existe um QR Code, mas muito pequenininho, tá? Isso daqui indica que o bico ele passou por um fabricante que timbrou o QR Code dele. Outros detalhes que nós também percebemos, olha só. Tá vendo aqui, ó? 0261 505 716. Esse é o código original do bico. Vamos ver o código que está timbrado aqui, ó. 0261 B32 66202. Esse código não bate com bicos da Bosch, tá? Então nós já temos aqui um problema. Outra coisa que nós percebemos. Vamos ver se vai dar para vocês verem aqui, ó. Mas notem que um dos bicos, ó, ele tem o código 0261, tudo juntinho. O outro, ele tem um 0, espaço 261. O bico original Bosch, ele vem com esse espaço aqui, 0, espaço 261. Então aqui nós já vemos grandes diferenças entre um bico e outro. Outra coisa também que nós percebemos, olha só. Existe a data de fabricação do bico aqui, ó. Esse daqui não tem data de fabricação. Então nós temos também outra divergência no bico. Então, pessoal, vocês estão vendo que um olhar profissional consegue identificar a diferença de uma peça que é paralela, falsificada, para uma peça
original. Pois é, vocês veem? Os falsificadores, eles fazem uma peça idêntica, mas com alguns detalhes diferentes. Então, por que estamos trocando esse bico? Primeiro, porque ele é falsificado, e segundo, nós não sabemos se esse bico lá funcionando no carro vai funcionar corretamente como ele deveria. Uma coisa é a gente fazer o teste lá na máquina, porque a máquina não consegue simular o funcionamento do carro. E é por isso que nós estamos substituindo os 3 bicos, certo? E isso daqui é uma coisa que o outro profissional que mexeu deveria ter percebido e pelo menos ter avisado o dono do carro, coisa que não foi feita. Triste, não? Pois é. E outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês aqui agora, que são as diferenças de bicos de carros com injeção direta e indireta, e é um erro que muitos que se dizem profissionais fazem, tá? Mas é por falta de conhecimento, tá? Então vamos lá. Quando nós estamos falando de um carro com injeção indireta, tá? Que são o que 80% dos carros que estão rodando nas ruas tem, tá? Injeção indireta tem um bico que trabalha com 4 até no máximo 6 bares de pressão, certo? Já um bico de injeção direta, ele tem um trabalho totalmente diferente. Esse bico aqui, ele trabalha com 40 a 200 bares de pressão. Ou seja, ele trabalha 40 vezes mais pressão do que um carro com injeção indireta, certo? E qual é o maior erro dos profissionais, que se dizem profissionais? É fazer limpeza de bicos de injeção indireta, de injeção direta em máquinas de injeção indireta. Uma máquina de limpeza de bico de injeção indireta, que são os bicos mais comuns, elas pressurizam ali entre 6 até no máximo 10 bares. Pessoal, 10 bares não faz nem cócegas nesse bico. Você não consegue ver se o bico está funcionando corretamente com 10 bares de pressão. Porque imagina que o bico ele começa a dar, por exemplo, um problema com 60 bares de pressão. Como é que numa máquina de 10 bares você vai testar se ele está funcionando corretamente ou não? Entende? Então a grande maioria dos vendedores de limpeza de bico vendem uma limpeza errada, com a máquina errada, com os testes errados, tá? E qual é o grande problema disso? O cliente final sempre paga o pato. Por quê? Se fez uma limpeza errada, não fez um teste correto. Então o bico ele não estará totalmente validado, certo? E quem vai pagar por isso? O dono do carro, que foi o que aconteceu aqui. Não foi por causa de vazão, mas por causa de um bico falsificado, certo? Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer limpeza de bicos de carro de injeção direta, pergunte ao profissional que você vai fazer. Você tem a máquina específica para testes em bico de injeção direta? Se não tiver, não faça a limpeza de bico, porque vocês vão gastar um dinheiro que não vai ser efetivo, não vai resolver o seu problema e não vai fazer o teste no bico da maneira correta, beleza? Eu conheço poucos profissionais ainda que têm máquinas de limpeza de bico de injeção direta. Por quê? Porque é uma máquina que custa caro. É uma máquina que custa 80, 90, 100 mil reais uma máquina. Pois é, por isso que limpeza de bico de injeção direta custa caro, porque a máquina é caro. Os testes são específicos. Não é em 10, 15 minutos de teste que você vai testar um bico desse. Um bico desse, você tem que estressar ele, você tem que trabalhar em várias faixas de pressão, você tem que dar pulsos diferentes para ele. Então tudo isso leva tempo para se fazer. E não é um cara que tem uma máquina comum que vai fazer isso, certo? Aqui na Ratner nós não temos essa máquina, mas nós temos um excelente parceiro que tem a máquina e ele faz os testes e nos manda o laudo do bico, certo? Então quando ele me manda esse bico já testado, limpo, ele manda para mim um laudo técnico de como foi feita a limpeza desse bico. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós damos garantia de 6 meses para qualquer serviço que nós estamos fazendo. Então é muito importante que esse serviço que nós estamos executando, mesmo não sendo executado aqui pela Ratner, tenha a garantia da Ratner. E para isso nós precisamos de parceiros que façam um serviço igual nós fazemos. Beleza? Então,
Essa é a diferença entre bicos de injeção indireta e bicos de injeção direta. Injeção indireta, 4 a 6 bares de pressão, máquinas comuns, que todo mundo tem. Bicos de injeção direta, de 40 até 350 bares. Tem bicos que trabalham com 350 bares de pressão, tá? Então, é uma máquina específica e testes específicos. Beleza? Então, fica aí uma aulinha rápida para vocês saberem um pouco mais sobre limpeza de bico e desmistificar um pouco essa parte desse tipo de serviço, certo? Bora lá pro carro, que ainda temos mais coisa para fazer lá. Acompanha comigo. Muito bem, agora nós vamos seguir aqui com o serviço do UP, fazendo agora a descarbonização dos dutos de admissão, porque ainda estão bem sujos e precisam de uma limpeza. E como é que a gente vai fazer isso? Com a máquina de limpeza de casca de noz, olha aí que bacana! Então aqui, ó, olha só como tá sujo esses dutos lá dentro. Rapaz do céu, olha quanta sujeira, hein? Vamos ver como é que essa máquina vai deixar isso daí e se vai resolver o problema? Vamos ver o resultado final, hein? É isso aí, UP já totalmente montado, com todos os componentes novos, tudo certinho, tudo devidamente torqueado. E agora sim, agora o carro vai passar pelo nosso teste estático. O que é o nosso teste estático? Vai ficar aqui funcionando na oficina por um bom tempo para nós acompanharmos se tem algum vazamento de água, se tem algum vazamento de combustível, se tem algum vazamento de óleo, que foram componentes que nós mexemos, para ver se tem alguma entrada de ar falso em alguma das tubulações que nós fizemos, o sistema de arrefecimento se vai funcionar, se a ventoinha vai funcionar, se luz de injeção não vai acender e o funcionamento está regular. Estando tudo certo, aí sim a gente vai para os testes dinâmicos, aonde a gente vai andar bem com o carro, pôr ele para funcionar bem, fazer as adaptações eletrônicas e aí sim ele volta para a oficina, vamos fazer a última conferência, estando tudo certo. Carro resolvido, muito bom, hein? Ainda falta a gente limpar o arrefecimento, colocar o aditivo novo que ainda não colocamos, porque durante fase de teste não colocamos aditivo ainda no radiador. E ainda vamos colocar os aditivos no tanque. Porém, para colocar os aditivos no tanque, o tanque precisa estar cheio. Então nós vamos completar de etanol, que é o combustível que o dono desse carro usa, para aí sim nós fazermos a adição dos aditivos lá no tanque. Mas por enquanto, tudo correndo muito bem. E olha aí, ó, que servicinho bacana, hein? Vai ficar zerado esse aqui. Muito bem! Finalizando aqui o UP, o que nós fizemos aqui? Fizemos um teste de rodagem de 142 quilômetros. E aí você deve se perguntar, Ratner, mas precisa de tudo isso? Pessoal, precisa por quê? Aqui nós somos uma oficina especializada em entregas excepcionais. Então nós precisamos confirmar que o carro ficou perfeito. O dono desse carro ele já passou por 2 outras oficinas que não resolveram o problema. Você imagina ele passar pela terceira e não resolver o problema? Como é que vai ficar o dono do carro e como é que vai ficar a Ratner nesse meio? Então é por isso que nesses casos, principalmente, aonde o carro já passou por outras oficinas, já fizeram manutenções que não resolveram, nós aqui fazemos o procedimento de andar muito com o carro, que é para garantir para o dono do carro que está tudo certo e que é para nós fazermos esse acompanhamento também junto com o dono do carro, certo? Então, mais um serviço resolvido e dá uma olhada na entrega padrão que todo mundo já conhece aqui da nossa oficina. Olha esse motor como é que está zerado. A gente faz toda a higienização técnica dele, fazemos uma lavagem premium no carro com produtos e acabamentos de alta qualidade. Olha o brilho que o carro sai daqui. Que bacana, hein? Além de sair com o seu problema principal resolvido, o dono do carro vai sair tranquilo e olha só como é que ele pega o carro. Sensacional, não? Então vocês acompanharam aí com a gente todos os procedimentos que nós fazemos para garantir o bom funcionamento e, infelizmente, resolver um problema que outras oficinas não conseguiram resolver. Eu fico muito triste com essa situação, porque isso mostra que muitas oficinas ainda não se atualizam, não seguem procedimentos, não têm aparelhos específicos, e isso é ruim para o dono do carro, porque acaba pagando por isso, que nem o caso desse dono aqui. Pagou por essa manutenção e teve que pagar de novo para arrumar de fato o problema. E é esse o nosso objetivo aqui, é arrumar os carros e com garantia. Lembrem-se que todas as nossas garantias aqui são de 6 meses. Por que a gente consegue dar uma garantia de 6 meses? Porque a gente controla todos os processos,
somos especialistas no que nós estamos fazendo, temos aparelhos específicos, testes específicos e as peças que nós utilizamos são de procedência, com fornecedores que nos garantem que essas peças estão sendo originais, com nota fiscal, tudo bonitinho, certo? Então, dificilmente um trabalho desse vai dar errado. Pode acontecer de dar? Claro que pode. São peças mecânicas, nós somos humanos. Mas o nosso trabalho é fazer o melhor para garantir que isso não volte a acontecer. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já considere se inscrever aqui no nosso canal. Nós gostamos muito de mostrar as manutenções que nós fazemos, para vocês aí acompanharem os cuidados que nós temos com todos os carros aqui da nossa oficina, certo? E deixa o teu like aqui embaixo, deixa o seu comentário também, que é bastante importante. Nós gostamos de ouvir o comentário de todas as pessoas. Então, se você tem alguma coisa para falar, deixa aqui embaixo, beleza? E compartilhe esse vídeo com um amigo seu que tem um Up ou que está passando por problemas graves aí no seu carro e já levou em vários lugares e não consegue resolver. Vem aqui, ó, para a Ratner Centro Automotivo, onde somos especializados em resoluções de problemas, beleza? E então, agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.